Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Elizabeth Ennin tinha 15 anos na época do caso e vivia em Lubbock, no Texas, com a sua mãe Virginia e outros dois irmãos, um mais novo e um mais velho. Ela foi descrita como uma menina muito inteligente, sempre tirava excelentes notas na escola, ela adorava estudar, também adorava ler e escrever poemas, gostava muito de escutar música, dançar e cantar. Inclusive, todos disseram que ela cantava muito bem, inclusive cantava no coral da igreja e em alguns eventos que aconteciam ali na sua escola. Ela era muito próxima e muito amorosa com a sua mãe e com os seus irmãos e também tias e primos que moravam ali na mesma redondeza que eles e estavam sempre em contato. Na infância, ela era uma criança tímida e bastante reservada, mas conforme ela foi ficando mais velha e se tornando adolescente, ela foi ficando mais sociável, extrovertida e comunicativa e foi fazendo várias amizades no colégio e também com os seus vizinhos. Aos 15 anos, ela começou a se interessar em trabalhar para conquistar o seu próprio dinheiro, e então a alternativa que ela encontrou foi começar a trabalhar como babá, tomando conta dos filhos mais novos dos seus vizinhos. Como eu disse, ela era bastante sociável a essa altura, então ela conhecia vários vizinhos, a mãe dela principalmente era amiga de praticamente todos os vizinhos, eles moravam ali há muitos anos, era uma comunidade pequena onde todos se conheciam. Então todos gostavam muito da Elizabeth, confiavam nela e começaram realmente a contratar os serviços dela como babá. Aos poucos, então, ela conseguiu começar a conquistar o seu próprio dinheiro. A mãe dela disse que estava super feliz com isso. Ela finalmente estava tendo um pouco mais de liberdade financeira, estava conseguindo comprar as suas coisinhas, estava super feliz. E a mãe dela também não se preocupava tanto, porque, como eu disse, era uma comunidade pequena, onde quase todos se conheciam. A mãe dela sempre sabia para onde ela estava indo, na família de quem ali que ela iria trabalhar como babá. Eram pessoas que ela conhecia e a Elizabeth sempre tinha hora para ir e hora para voltar e não poderia voltar muito tarde. É claro que às vezes ela precisava voltar de noite, né? Porque às vezes os casais iam sair à noite, deixavam os filhos com ela, mas nesses casos ela sempre era acompanhada pelas pessoas ali da família quando ela ia voltar para casa. Em 4 de janeiro de 2011, uma terça-feira, um vizinho da família da Elizabeth, um homem chamado Humberto Maldonado Salinas Jr., de 45 anos, pediu para que naquela noite a Elizabeth fosse para casa dele tomar conta dos 2 filhos pequenos dele, porque naquela noite a esposa dele sairia para passear um pouco com a irmã dela e ele também aproveitaria esse momento para sair e jogar bingo com os amigos. A Elizabeth já tinha trabalhado para essa família antes, a mãe dela conhecia a família, a mãe dela, Virginia, e o Humberto eram amigos há anos, inclusive, eram super próximos, super amigos. Então, a Elizabeth aceitou o trabalho, como eu disse antes, ela estava conquistando o seu próprio dinheiro, então ela aceitou. A família do Humberto estava passando por uma mudança, eles estavam se mudando de casa, então naqueles dias eles não estavam morando realmente em uma casa e sim estavam hospedados em um quarto de hotel enquanto acontecia toda essa mudança. Sendo assim, então, por volta de 10 horas da noite daquele dia, a Elizabeth foi para o hotel onde eles estavam hospedados e ficou combinado ali entre a mãe dela, ela e o Humberto que ela deveria voltar para casa no máximo por volta de meia-noite. Por volta de meia-noite e 45, que era mais ou menos o horário que tinha combinado ali de ela voltar para casa, a mãe dela, Virginia, estava em casa quando alguém bateu na porta.
Ela atendeu a porta então e era o Humberto, o homem que tinha contratado a Elizabeth, e ele disse que tinha ido até lá para devolver a bolsa da Elizabeth que ele estava segurando. A mãe dela não entendeu nada e perguntou aonde estava a Elizabeth, e ele disse então que cerca de 15 minutos atrás ele tinha deixado a Elizabeth no portão de casa, tinha esperado ali o momento em que ele viu ela abrindo o portão para entrar, e então ele tinha seguido de volta, para o hotel onde ele estava com a sua família. Mas que então no meio do caminho ele tinha percebido que a Elizabeth tinha esquecido a bolsa no carro e tinha então retornado até lá para devolver para ela. A mãe da Elizabeth achou aquilo muito estranho, ela não entendeu nada porque a Elizabeth não tinha chegado em casa. Ela estava acordada na sala esperando a filha chegar e não viu em nenhum momento a filha entrar pela porta. Sendo assim, então, desesperada, ela ligou para uma tia da Elizabeth que morava ali na mesma rua, perguntou se ela sabia de alguma coisa, mas a mulher também não tinha visto a Elizabeth. Essa tia, então, foi para a casa dela, ajudou a acalmar a mãe dela e rapidamente eles decidiram ligar para a polícia e registrar o desaparecimento da Elizabeth. Nesse momento, a mãe da Elizabeth estava muito nervosa, muito angustiada e muito preocupada, e segundo ela não estava pensando direito. E como o Humberto era um amigo de vários anos dela, ela confiou piamente naquela história dele de que tinha deixado a Elizabeth na porta, tinha visto ela praticamente entrando ali no portão de casa. Então, na mente dela, a Elizabeth tinha desaparecido naquele momento, e se alguém tivesse feito alguma coisa com ela, teria pego ela ali naquele momento em que ela estava entrando no portão de casa. Além disso também, como estava muito nervosa e não estava pensando direito, ela deixou basicamente que o próprio Humberto falasse com os policiais e desse ali todos os detalhes para eles. Sendo assim, então, os policiais entenderam que a Elizabeth tinha desaparecido do portão de casa em um momento em que ela estava saindo e não chegando, porque o Humberto também não contou que ela tinha ido ali trabalhar como babá na casa dele aquela noite. O Humberto, na verdade, ainda deu uma outra informação falsa para os policiais, dizendo que desconfiava que a Elizabeth e o filho mais velho dele, um rapaz de 19 anos, estavam namorando. Esse rapaz, ele fugia com frequência de casa, passava vários dias fora, e então o pai desse rapaz, o Humberto, disse para a polícia que desconfiava que a Elizabeth poderia ter fugido junto com o filho dele, já que na teoria dele eles estariam namorando. A mãe da Elizabeth não concordou muito com isso, disse que achava que não, que eles eram só amigos, que eles não tinham um relacionamento, mas de qualquer forma a polícia considerou essa versão como verdadeira ali em primeiro momento, e classificaram, na verdade, o desaparecimento da Elizabeth como uma adolescente que tinha fugido de casa. A família dela não gostou nem um pouco disso, eles disseram que ela não tinha nenhum motivo para fugir de casa, ela tinha um relacionamento excelente com todos os familiares, não tinha nenhum problema com a família, nada de errado tinha acontecido nos últimos dias, ela também não tinha um histórico de fugir de casa, era uma adolescente super tranquila, comportada e obediente, e além disso também ela não tinha levado nada consigo. A bolsa que ela tinha deixado para trás tinha seus documentos, seu dinheiro, e também o seu celular, e a mãe dela disse que ela era agarrada nesse celular, ela nunca fugiria ou iria para qualquer lugar sem ele. Mas mesmo assim, com as informações que tinham no momento, os policiais registraram o caso como uma simples fuga. Durante aquela noite, então, e até os próximos dias, os familiares e os vizinhos da Elizabeth se reuniram e espalharam vários cartazes e panfletos com os detalhes do desaparecimento dela por toda a cidade para divulgar o caso e ver se conseguiam encontrá-la por conta própria, porque a polícia não estava fazendo muita coisa. O próprio Humberto também participou de todas as buscas, ajudou a espalhar cartazes e estava sempre junto ali dando apoio para a mãe da Elizabeth, tentando confortá-la, como eles eram amigos há muitos anos, ele ficou sempre ali por perto, ajudando ela em tudo. 2 semanas se passaram com o caso da Elizabeth sendo registrado apenas com uma fuga e a família tendo que investigar tudo por conta própria, até que finalmente a polícia entrou no caso e classificou o caso dela, como um sequestro, e então começaram as investigações.
Somente a essa altura, então, eles descobriram toda aquela questão de que naquela noite a Elizabeth tinha ido trabalhar como babá na casa do Humberto, e então eles decidiram, finalmente, dar uma olhada nas câmeras de segurança daquele hotel. E naquelas imagens, então, eles descobriram uma verdade terrível. As imagens mostravam que às 10h45, pouco depois de a Elizabeth ter chegado no hotel para tomar conta das crianças, o Humberto voltou e caminhou em direção ao quarto onde ela estava com os filhos dele. Cerca de 1 hora depois, às 11h47 da noite, a Elizabeth sai correndo do quarto, parecendo muito assustada e desesperada, e o Humberto sai caminhando logo atrás dela. Quando eles viram então o corredor, ele a alcança, a pega pelo braço e a leva de volta para o quarto. Eles ficam lá por cerca de 10 minutos e depois saem de novo juntos em direção ao estacionamento. Em certo ponto, a Elizabeth tenta se soltar do Humberto, que arrastava ela pelo braço praticamente, mas ele não deixa, ele continua segurando ela e leva ela em direção ao estacionamento. Cerca de 30 minutos depois, o Humberto retorna para o hotel, dessa vez sozinho. Ele vai para o quarto e sai de novo em poucos minutos, provavelmente dessa vez para ir até a casa da mãe da Elizabeth. Com todas essas imagens extremamente suspeitas, o Humberto então foi levado à delegacia para interrogatório. No início ele continuou contando aquela mesma versão de sempre, de que tinha deixado a Elizabeth no portão de casa e que tinha retornado depois só para devolver a bolsa que ela tinha esquecido no carro. Também mencionou novamente aquela história de que ela poderia ter fugido com o filho dele de 19 anos, mas com o passar das horas e com a pressão dos policiais, ele acabou cedendo e confessou que tinha tirado a vida da Elizabeth estrangulando ela. Ele disse que cometeu o crime naquele momento de 30 minutos que eles saíram do hotel e depois ele retornou sozinho, e apontou o local onde ele tinha deixado o corpo. No dia 24 de janeiro, então, o Humberto acompanhou a polícia até esse local e, chegando lá em uma região de mata afastada, ali nos fundos de um galpão que estava abandonado, a polícia encontrou o corpo da Elizabeth sem vida. Além do choque de descobrir que um dos seus melhores amigos tinha tirado a vida de sua filha, a Virginia, mãe da Elizabeth, ainda descobriu que, na verdade, o homem que se passava como excelente marido e pai e também excelente amigo dela, tinha, na verdade, várias passagens pela polícia por casos de violência. Ele já tinha condenações no passado por agressão doméstica contra a sua esposa e também lesão corporal contra os seus filhos. Mas nem a Virginia, nem a Elizabeth e nem ninguém ali, nenhum dos vizinhos, desconfiava disso. O Humberto, como eu disse, sempre se mostrou um homem muito atencioso, um ótimo amigo, excelente marido, excelente pai. Durante toda a busca ali pela Elizabeth, ele também se mostrava sempre muito preocupado, ajudava nas buscas, consolava a família e sempre queria saber de tudo o que estava acontecendo e se ele poderia ajudar de alguma maneira. Em 6 de abril de 2012, aconteceu a primeira audiência do julgamento do Humberto e ele então aceitou um acordo para evitar a pena capital e se declarou culpado pelo homicídio da Elizabeth, recebendo assim a pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante essa audiência, a Virginia e outros familiares da Elizabeth estavam presentes e deram algumas declarações, e a Virginia deu uma declaração dizendo: "Você estava na minha varanda quando eu relatei o desaparecimento dela. Quão doente é isso? Não vou mais perder meu tempo com você. É hora de o honrado juiz tirar o lixo." Depois da sentença do Humberto, a família deu algumas declarações para a imprensa dizendo que não estavam completamente satisfeitos com o fim do julgamento, porque o que eles queriam mesmo era que o Humberto recebesse a pena capital, mas que de alguma forma eles sentiam que a justiça tinha sido feita. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.